Seu mundo é você que faz. Curta suas escolhas. Surpreenda e desafie os seus limites. Vestibular URI 2018. Se joga, o conhecimento muda a sua vida. Inscrições até 21 de novembro. Prova 26 de novembro às 14 horas. Vestibular.uri.br. Se joga, o conhecimento muda a sua vida. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária para discutir uma situação bastante importante que interessa a todos nós, que é o câncer de mama e o câncer de próstata, que apesar das muitas campanhas de prevenção ainda é motivo de muita preocupação. Somente no Brasil são diagnosticados milhares de casos de câncer de mama e de próstata todos os anos. O desafio da saúde é reduzir esses números. Para isso, surgiram as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, nas quais a URI está engajada há vários anos. Para falar sobre isso, estão aqui conosco o médico oncologista e professor da Universidade, Juliano Sartori, e a professora do curso de enfermagem, Cibele Manfredini, que vem atuando nessas campanhas dentro da universidade. Portanto, sejam bem-vindos. Inicialmente, professora, para iniciarmos a nossa conversa, como estão sendo desenvolvidas essas campanhas? Afinal, somente dentro da universidade, entre alunos, professores e funcionários, são mais de 5.000 pessoas, né? Ademar, é um prazer poder estar usufruindo desse espaço para estar divulgando e novamente estar falando sobre essas duas campanhas que são muito importantes, que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul. A URI, desde 2011, tem se engajado nessa campanha a fim de divulgar o conhecimento e tentar fazer com que as pessoas mudem o seu conceito sobre o cuidado com a saúde, tanto homens quanto mulheres. Em outubro, a gente foca a programação para as questões do câncer de mama, voltado para o programa Outubro Rosa, e em novembro a gente foca para a questão da próstata, no Novembro Azul. São 2 meses de intensa programação, onde a gente realiza atividades internas e externas, com palestras abertas à comunidade. Este mês já ocorreram 2, né? E a URI tem uma preocupação muito grande em divulgar esse conhecimento para a comunidade de uma forma geral. Então, a gente tem realizado algumas ações em empresas e escolas do município com esse objetivo de estar divulgando o conhecimento e tentando fazer com que as pessoas modifiquem o seu comportamento em relação a esses 2 tipos de câncer, principalmente. Professor, doutor Juliano Sartori, até que ponto essas campanhas têm contribuído com a redução o aumento, então, da conscientização das pessoas para a prevenção? Olá, Ademar, Cibele, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aí no programa. É extremamente importante a gente entender que essas campanhas de conscientização, tanto no mês de outubro, representado pela cor rosa, como no mês de novembro, pela cor azul, são fundamentais para que a gente possa exercer nas pessoas
conhecimento, informações, desmistificar doenças absolutamente graves, tanto para a saúde da mulher quanto ao homem, e focadas no câncer de mama, no caso da mulher, e câncer de próstata. Eu ampliaria assim, o leque e vencendo esse agora a noção dos órgãos principais que organizam essas campanhas de ampliar tanto o Outubro Rosa, colocando um olhar para a saúde da mulher, e o Novembro Azul para a saúde do homem, e não especificamente só focada no câncer de mama ou no câncer de próstata, porque a gente sabe que são duas doenças extremamente importantes e que as estratégias de prevenção, tanto para o câncer de mama quanto ao câncer de próstata, são atitudes de hábitos saudáveis, de atividade física regular, de controle do peso, e que vão influenciar, sim, na prevenção de inúmeras outras doenças crônicas, que não só os cânceres especificamente de mama e de próstata. A gente sabe que os números são preocupantes, a incidência é muito alta de câncer de mama, para o Brasil estima-se em torno de 58 mil novos casos para o ano de 2017, próstata em torno de 61 mil novos casos. Mais do que a mama. Mais do que o câncer de mama. E as estratégias para que a gente possa reduzir este número são estratégias de prevenção. E isso é conscientizar as pessoas, a população, para que a gente adote medidas saudáveis, hábitos de vida mais adequados para que a gente possa reverter. Embora a gente teve um avanço enorme nas estratégias de tratamento, ainda o câncer depende de um diagnóstico precoce para se obter uma chance de cura em torno de 90%. Quando a gente perde a oportunidade de diagnosticar precocemente, talvez a gente possa esbarrar em índices de cura muito baixos ou às vezes nem ser mais possível a cura. Então as campanhas, eu acho que elas são extremamente importantes, não só nesses 2 meses, mas para ser para o ano todo, com o objetivo de conscientizar as pessoas que adotem medidas preventivas e que busquem estratégias de detectar precocemente nas situações que sejam necessárias, tanto para a mulher quanto para os homens. Mas me parece que um aspecto importante nesse momento, né, é fazer as pessoas se conscientizarem sobre os hábitos. Hábitos, quando se fala em hábitos, é uma coisa muito... mas eu evitar algumas coisas e fazer outras coisas. Justamente é esse o objetivo das nossas ações, principalmente as ações voltadas na comunidade, onde a gente sai, nas escolas e nas empresas. A gente forma uma equipe multidisciplinar, onde a nossa conversa, independente do público masculino ou feminino, são focados justamente nos 2 tipos de câncer, nos 2 momentos, né? E o que a gente procura fazer? A gente trabalha o que é o câncer, a gente trabalha os fatores de risco, prevenção, hábitos de vida, né? Então, a nutrição aborda a parte alimentar, a fisioterapia, os cuidados que poderá estar sendo feito, a educação física, a atividade física, né? A gente procura envolver todos os profissionais que atendem os indivíduos nos serviços de saúde para estar focando justamente nisso. A prevenção é diagnóstico precoce e modificações de hábitos de vida. Esse é o melhor, podemos dizer assim, a melhor prevenção, né? Então, se a comunidade entender, e a comunidade que a gente diz é desde do pequenininho. A criança tem que ser educada, que ela tem que fazer atividade física diariamente ou periodicamente, né? Alimentação saudável, e que tem que aprender a se cuidar. Porque se a pessoa não se conhece, não conhece o seu corpo, fica um pouco difícil de pensar que tem que cuidar dele, né? Então, as nossas oficinas que a gente trabalha nas empresas e nas escolas são bem voltadas para essas questões.
Professor Juliano, o senhor é da área da oncologia. O que o senhor tem detectado a respeito disso? Os pacientes apresentam um quadro de bom comportamento ou de mau comportamento, por isso que vão para a oncologia? Olha, a estimativa é de que 30% dos tumores seriam preveníveis, tá, se a gente adotasse medidas saudáveis. Entre elas, as questões alimentares, as questões de atividade física, controle do peso, amamentação nas mulheres que tiver oportunidade se formos de amamentar. Transformar isso para números nacionais, por exemplo, são 18 a 20 mil casos menos. Então, é 28% a estimativa. Isso é um dado real, é um dado epidemiológico extremamente importante. O discurso parece simplista, mas precisa prática, precisa ação. E isso eu acho extremamente importante que a gente inicie na idade pré-escolar já essa conscientização das pessoas para que a gente possa ter gerações mais saudáveis. Não há dúvida. Bom, a pergunta em relação ao que eu tenho visto é que, sem dúvida nenhuma, o número de casos vem crescendo. A gente encontra idades, faixa etárias até mais jovens sendo acometidas tanto por câncer de mama quanto câncer de próstata. Nós temos uma variação muito grande de tipos de câncer, desde cânceres com bom comportamento, benignos, dócil. Todo câncer é maligno na essência teórica e no tipo de formação celular, mas de bom comportamento. Então, um comportamento de chance pequena de dar metástases, de acometer outros órgãos, chance pequena de causar dano que possa levar à morte às pessoas. Isso tanto para o câncer de próstata quanto para o câncer de mama. Mas tem a prevenção, a precocidade do diagnóstico, né? Independente da precocidade, então, tem um fator que é bom comportamento. Tem tipos de tumores que têm comportamento bom, independente do estágio que ele seja diagnosticado. Mas isso é em torno de 25% a 30% dos casos. A grande maioria são de comportamentos biologicamente mais agressivos. E para estes é fundamental que se diagnostique precocemente. Como nós não sabemos qual serão biologicamente, que casos nós teremos pela frente para as pessoas, obviamente que a alternativa melhor é diagnosticar sempre precocemente, tanto mama quanto próstata, porque as possibilidades de cura são muito, muito grandes. Hoje a gente tem algumas polêmicas em relação à forma de rastrear a população. O que é rastrear a população? É buscar nas pessoas assintomáticas, sem nenhum sintoma, algum indicativo, algum indício de tumor. Né? Qual a idade que a gente deve iniciar esses programas de rastreamento? Com que frequência deve ser feito isso? São questões, se isso vai interferir, realmente vai reduzir a mortalidade por câncer. São perguntas que vêm sendo debatidas, discutidas entre a classe médica, institutos, instituições, e por incrível que pareça, a gente não tem consenso hoje, 2017, de quais seriam as melhores medidas de rastreamento da população assintomática. Né? Mas, do ponto de vista clínico, a gente recomenda que mulheres, a partir dos 40 anos, seja feita uma mamografia de rastreamento, pelo menos a cada 2 anos, né, até os 69 anos. Né, a gente estabelece assim. O Instituto Nacional do Câncer já preconiza que seja feita a partir dos 50 anos, não a partir dos 40. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia antecipou para
40 anos como uma recomendação, né? E as pessoas que tenham fatores de risco para câncer de mama, né? Pessoas que têm história de mãe, irmãs, parentes de primeiro grau com câncer de mama ou outros tipos de câncer de mama devem seguir uma rotina diferente dessa, né, através de uma orientação médica. Pessoas que trabalham com radiações também devem ter um cuidado especial, então não se inclui no rastreamento geral da população, né? Pessoas obesas e que têm outros fatores de risco associados também não deve se incluir nesses programas gerais de rastreamento. Isso tudo para que a gente possa buscar detectar precocemente o câncer de mama. Doutor Juliano, a ciência está evoluindo, a tecnologia está evoluindo no tratamento e até para que se haja uma identificação precoce dessas doenças. Por outro lado, o senhor revela que, mesmo assim, estão surgindo casos assim, de forma quase que acelerada, tanto de todos os tipos de doenças, praticamente. E, ao mesmo tempo, campanhas, as pessoas se cuidam. Como é que se explica isso? Está onde isso é a alimentação, são os maus hábitos, é de tudo um pouco? Por que nós chegamos a esses índices? Não tem dúvida que essas são doenças de caráter multifatorial. São vários fatores que se agregam. Mas o que a gente pode afirmar é que o processo de envelhecimento é um fator importante. Na medida que a longevidade aumentou, a incidência de doenças crônicas, dentre elas o câncer, também aumentou. Alterações chamadas de mutações, que são alterações no interior da célula, numa proteína chamada DNA, ocorrem com mais frequências e as células têm maior fragilidade e dificuldade de fazer o reparo, de inibir que esses processos ocorram. E esses processos ocorrem por, com certeza, alimentação inadequada, exposição a fatores de risco e outros fatores biológicos mais complexos, até de caráter genético, que muitos ainda a gente desconhece. Sem dúvida, isso tudo faz com que se motive cada vez mais pesquisas e que a gente tem enormes desafios pela frente para tentar elucidar essas questões que ainda não têm uma resposta única e clara, né? Nós estamos falando aqui de maus hábitos, falamos de alimentação adequada, de exercícios físicos, não falamos do fumo, que acredito eu, que se houvesse de uma hora para outra todos parassem de fumar, certamente iria diminuir, não apenas esses casos, mas outros tipos. Iria colaborar bastante. E a educação, vocês especificamente, eu acho que têm trabalhado muito. O que a gente tem, a questão do fumo entra nos fatores de risco, né? O fumo e a bebida alcoólica, ela entra como um fator de risco tanto para a mama quanto para a próstata. E na educação, a gente foca também essas questões, porque não só evita o câncer, como outras complicações, né? E o que a gente tem percebido, do que o Dr. Juliano falou, da questão de quem deve fazer os exames, o rastreamento, e a gente tem um fator positivo e, ao mesmo tempo, negativo, que é a própria tecnologia, né? A gente houve disseminações de informações erradas e, né, que deveriam ser corrigidas pelas redes sociais, e nas nossos encontros que a gente faz com a comunidade, sempre tem aquela pergunta: mas eu vi tal coisa, isso é verdade, isso não é? Então, o que a gente preconiza, né? Tentar trazer aquilo que está sendo utilizado pelos serviços, tanto pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pelo INCA, quanto pelo Ministério da Saúde, o que se deve fazer, né? Nesse sentido. Mas sempre tem aquela pessoa que fica na dúvida: mas será que eu preciso ou que eu não preciso? Então, qual é a nossa orientação? Procure o serviço de saúde. Sempre que tiver dúvida, sempre que perceba que tem algo de diferente no seu corpo, procure um serviço de saúde que alguém vai passar a informação adequada para aquela situação.
As nossas orientações são de forma generalizadas, né? A gente fala para o público em geral, mas a gente sabe que sempre tem aquela... que a gente planta sementinhas, né? Ai, mas isso aqui está acontecendo comigo, aquilo, né? Tem um familiar e tal. Então, é importante isso, a disseminação da informação e que as pessoas que nos assistem, as pessoas que participam das nossas atividades, possam estar levando para suas casas, para suas redes sociais, para o seu convívio, essa informação de que tem que se cuidar e tem que evitar alguns tipos de alimentação, tem que fazer atividade física, cuidado com o fumo, com o álcool, com o sedentarismo e, acima de tudo, se conhecer. O nosso discurso este ano está voltado para essa questão. Na questão do câncer de mama, a mulher tem que se conhecer. Se fala muito que o autoexame da mama ele não é diagnóstico, né? Que deve ser feita uma avaliação clínica, né? Mas é importante que a mulher se toque, que a mulher se olhe no espelho e se conheça para que no momento que surja alguma dificuldade, alguma diferença naquela mama, ela possa pensar, bom, tá diferente, né? Isso não estava aqui, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar alguém, um profissional da saúde que vai me orientar o que eu devo fazer para aquela situação. Que às vezes não é nada, né, doutor Juliano? Pode ser alguma questão hormonal, mas às vezes pode ser algo mais complicado. Então é essa questão, a pessoa tem que se cuidar. A professora falou uma coisa importante que é se conhecer. Doutor Juliano, a mulher está se conhecendo melhor do que o homem? Me parece que o homem não é muito chegado em se conhecer, né? Eu acho que isso é claro. A gente diagnostica os tumores em mulheres em estágios mais precoces do que os homens. Isso claramente demonstra que a mulher se conhece melhor, identifica suas alterações e vai em busca de tentar resolvê-las, esclarecer. E os homens normalmente tendem a tardar essa procura. De qualquer forma, perfeito que a prof. Cibele colocou, e isso em relação aos homens também é extremamente importante. Se conhecer como é que especificamente falando no diagnóstico precoce do tumor de próstata, como é seu jato urinário, qual é a frequência que urina durante o dia, quantas vezes vai ao banheiro, se tem que acordar à noite para urinar mais vezes do que normalmente ocorre, se tem dor, desconforto, presença de sangue na urina, algum desses sinais podem ser indicativos até de um tumor de próstata. Então, qualquer identificação desses sinais ou sintomas tem que procurar um serviço de saúde, tem que procurar um profissional capacitado para que possa se fazer um diagnóstico que possivelmente vai ser precoce. Antes de a gente encerrar, já estamos no fim da nossa conversa quase, a pergunta é para os dois, mas existe necessidade de que se haja uma mudança nas políticas públicas para que a população tenha mais acesso, porque nem todos têm acesso à saúde. Eu não tenho dúvidas que nós temos ótimas políticas públicas, porém insuficientes ainda para atender às nossas necessidades e às demandas. Nós temos um crescimento do número de casos de câncer que é exponencial, então nós temos mais demandas, nós precisamos agir. Nós temos recursos escassos para que possa se atender adequadamente essas pessoas. E pela realidade do país, cada vez menos. Cada vez menos, então nós temos que ser inteligentes. Por isso que essas campanhas de conscientização são fundamentais. Nós adotar medidas preventivas. E só dentro desse enfoque, 60% dos casos de câncer são diagnosticados em fases avançadas. E é isso que a gente precisa mudar. Então, é isso que a gente precisa ir em busca de diagnósticos mais precoces. Eu acho que a oferta dos serviços existem, mas alguns ainda estão meio, digamos assim, difíceis, né?
alguns por falta de informação da população, né? E outros por questões políticas, questões financeiras que às vezes dificultam, né? De ter um maior número de oferta de exames, de avaliações clínicas e até de a parte própria educativa, né? A gente tem tido ações em conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde e a gente percebe que algumas coisas são fáceis, são bem tranquilas e a gente pode orientar. Por exemplo, aqui em Erechim, se a gente orientar uma mulher que ela quer, com 40 anos, fazer o seu exame, a primeira mamografia, a gente orienta, vai no serviço de saúde, explica essa sua preocupação e eles vão fazer, mesmo que não esteja dentro do critério especificado pelo Ministério da Saúde. Então, eu acho que essa mudança de comportamento está acontecendo. A gente tem que avaliar o caso individual de cada mulher. A gente fala para o público geral, mas a gente tem que olhar a especificidade de cada mulher e que eu acho que tem a ver, as políticas públicas estão sendo pensadas também para esse sentido. Doutor Juliano, professora Cibele, terminamos o nosso tempo. Acredito que tenhamos repassado informações importantes aos nossos telespectadores que se manifestam, que nos assistem todas as semanas, porque este espaço sempre traz informações importantes à nossa sociedade. Mais uma vez, grato, doutor Juliano, grato, professora Cibele, e a vocês também que estão aí em casa nos assistindo, nosso muito obrigado. Até a semana que vem, então. Seu mundo é você que faz. Curta suas escolhas. Surpreenda e desafie seus limites. Vestibular URI 2018. Se joga, o conhecimento muda a sua vida. Inscrições até 21 de novembro. Prova 26 de novembro às 14 horas. Vestibular.uri.br. Se joga, o conhecimento muda a sua vida. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.